Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor ama o seu povo e o amor de Deus enche de alegria o seu povo. A Bíblia, então, faz com frequência uma série de paralelos entre os que andam com o Senhor e os que não andam com o Senhor. O nome desses paralelismos são paralelismos antinonímicos, ou seja, opostos. Eles são muito importantes para realçarem a beleza e a bênção que é andar com o Senhor. E nós encontramos no Salmo 68 esses paralelismos também. Nós lemos os versículos de 1 a 2. Neles, Davi mostra sua confiança no Senhor, em que Deus se levanta para lutar pelo seu povo, para o defender e então encerrar a guerra. Porque é assim que nesse mundo que jaz no maligno se vive, infelizmente. Então, no versículo 3 e 4, Davi diz assim: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Qual é o paralelismo antinonímico, ou seja, quais são as ideias opostas? É que há aqueles que vivem contra o Senhor, em que Deus olha e olha para lutar contra, porque vivem como se fossem ou como inimigos de Deus. Isso a gente vê mais claramente em Salmos 2, nos versículos primeiros, em que o salmista diz: por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então Deus se levanta para resolver o problema, dar cabo, inclusive, dos maus. Mas, enquanto estes que vivem na presença de Deus contra Ele, como inimigos, os justos se alegram na presença do Senhor. Portanto, na presença de Deus estão todos. Observem que Deus não vê apenas aqueles que andam com Ele. Deus vê todo mundo. Deus vê os que andam com Ele e os que andam contra Ele. Só que há um choque de comportamentos. Enquanto aqueles que andam com o Senhor se alegram na presença do Senhor, os que andam contra o Senhor sentem a ira, o peso da ira do nosso Deus. Então, deixa eu perguntar para você, o que é que naturalmente é melhor? É melhor andar com o Senhor e seguir com Ele, para inclusive se alegrar nele. Os justos se regozijam, exultam na presença de Deus, se alegrar em Deus. Ou é melhor viver contra Ele para sentir o peso de sua ira? Então, é muito fácil, dentro dos paralelismos, desse choque de comportamentos, ver quão melhor é andar com o Senhor. E a ideia, inclusive, é mostrar para você que, vendo a diferença absurda que é entre andar com Deus e andar contra Deus, você se incline a andar com Deus. Porque como é melhor? Mas por que precisamos andar com Deus? Porque Ele é o Criador. Foi Ele quem nos fez. Ele é o dono da gente. Você adquire um bem, seja ele qual for, você se entende como dono daquilo ali. A posse. Deus nos criou, Ele nos fez, nós pertencemos a Ele. Nós não temos essa realidade exatamente como ela é, que é a questão da escravidão. Mas na escravidão fica mais fácil entender, e era, na época, ainda esse o sistema em vigor. Na escravidão, pessoas, elas compravam outras pessoas. Não vamos dizer que isso seja interessante. Sabemos que não é o melhor sistema. Todavia, o pecado do homem fez com que alguns se sentissem no direito de se sobrepor a outros e escravizar outros.
Hoje em dia não temos escravos, pelo menos não formalmente, mas tem muita gente que se acha superior às outras e tenta manipular, dominar sobre as outras pessoas. Pois bem, no sistema de escravos, o que acontece é que aquele que comprou o escravo, ele é dono. Então fica mais fácil entender a ideia. A ideia é, Deus nos criou, é óbvio que Ele tem o direito sobre nós. Então há duas opções na vida, andar com Ele ou andar contra Ele. A pergunta é, mas por que andar contra Deus? Essa é uma coisa que você tem que pensar. Ah, mas é porque eu quero andar contra Deus, eu quero fazer a minha vontade. Mas se a dele é tão melhor, por que não andar com Ele? Por que não dizer, Senhor, às vezes eu tenho minha vontade diferente da tua, Senhor. Me ajude nisso. Me ajude a andar contigo. Porque aqueles que andam com o Senhor se alegram. Se é tão melhor, por que então você não quer? Ou já que é tão melhor? Veja que essa alegria é uma alegria que na Escritura é até considerada como uma alegria que está acima do entendimento. Paulo diz em Filipenses 4, 6 e 7, ele diz que esse andar com Deus promove uma paz, uma satisfação que está acima do entendimento, de forma que realmente conseguirá se alegrar até nas circunstâncias adversas. E aí a gente pega um textozinho em que há uma experiência dos apóstolos que nos mostra como é que pessoas podem se alegrar em meio a sofrimentos, a lutas e maus tratos. Por exemplo, Atos, capítulo 5, versículo 40 diz que os judeus que estavam com muita raiva dos cristãos, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E não pararam, é claro que não pararam. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não podemos parar de pregar, mesmo que qualquer pessoa, e não importa quem e nem de onde venha, tente nos impedir. Porque foi o próprio Criador, o Deus, o Senhor, que nos ordenou. Mas observe o ponto-chave. Como é que aqueles homens, depois de terem sido açoitados, depois de terem sido maltratados, ameaçados, saíram de lá regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus? Então, a gente vê a alegria que Davi falou. Os justos se regozijam, exultam na presença de Deus. Ele não está dizendo que os justos prosperam e se enriquecem e se tornam as pessoas mais famosas e ricas do mundo. Ele está dizendo que os justos sempre se alegram em Deus. Na alegria e na tristeza da vida, eles continuam se regozijando em Deus. Na saúde e na doença da vida, eles continuam se regozijando em Deus. No campo ou no pasto verdejante e no vale da sombra da morte, eles continuam se regozijando na presença de Deus. A ideia é que aqueles que andam com o Senhor recebem do Senhor uma graça maravilhosa, a alegria. Porque a alegria é, inclusive, uma obra do Senhor nas nossas vidas. Paulo também Paulo em Gálatas, capítulo 5, ele diz que o fruto do Espírito é amor, mas o segundo ele diz que é a alegria. O fruto do Espírito é a alegria. A alegria que Deus proporciona ao nosso coração. E apesar de tudo que possa acontecer, e aconteceu, todo homem de Deus sofreu horrores. E Cristo é o ápice disso. Então, todos eles sofreram, mas todos eles conseguiram ver a graça de se regozijar na presença de Deus. Portanto, por que andar contra Deus, quando andar com Deus é melhor? Olhe para o Senhor. E mesmo que você tenha ideias e pensamentos e desejos diferentes dos de Deus, peça a Deus então que Deus dê graça para você submeter a sua vontade à vontade de Deus. Porque é muito melhor andar com Deus. Andar com Deus é ter a alegria de Deus
em seu coração, concedida pelo Espírito do Senhor, para que você viva na presença do Senhor, alegremente. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor e graça, Senhor, que basta. Sim, Senhor, basta conhecer a Ti. Não precisamos de mais nada para que a felicidade esteja em nosso coração. Todavia, o Senhor ainda assim nos cerca de muitas bênçãos. Nós agradecemos, Senhor, agradecemos muito mesmo. Obrigado. Que o Senhor seja louvado e glorificado na vida de teu povo. E que o Senhor nos dê graça para testemunharmos a vida, nova vida que o Senhor Jesus dá. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.